Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semaninha que estamos aqui juntinhos, porque assim como eu, vocês também estão sedentos para aprender mais um pouquinho sobre Jesus, aprender um pouquinho daquilo que Ele tem para nos ensinar e nos direcionar para vivermos neste tempo, neste momento que não tem sido fácil. E hoje, como vocês já viram, o tema é: aprenda a se alimentar de comida de verdade. Nós precisamos de aprender a comer comida de verdade, a sermos nutridos de verdade, para que nós não morramos de fome. Não sei se vocês já sabem, mas uma das maiores causas de morte no mundo é a falta de comida, é a fome. Muitas crianças, jovens, adultos morrem porque falta comida, falta alimento. E hoje nós vamos falar sobre uma comida diferente. Nós vamos falar sobre a comida que vem dos céus, a comida que é a palavra de Deus, que ela é que nos alimenta, para nós não morrermos espiritualmente, para nós não nos perdermos no meio do caminho. E na palavra de Deus nós vemos como a comida, ela traz vida e ela também traz morte. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 6 ao 10, diz assim: Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Quando nós vemos a história de Moisés, nós podemos pensar assim: como Moisés foi criado no Egito? O Egito, para nós, na Bíblia, ele representa o mundo. Como Moisés ele foi criado no Egito. E mesmo assim, ele permaneceu nos caminhos do Senhor. E assim como Deus tinha o chamado para ser libertador, ele cumpriu a promessa que Deus tinha para a vida dele. Ele não se desviou, mesmo em meio a tantos erros e falhas. Ele não se desviou. Quando Moisés ele foi encontrado pela filha de Faraó, a irmã de Moisés, ela diz assim: Você quer que uma hebreia o amamente? E a filha de Faraó aceita. Nós vemos aqui que a nutrição foi algo importante na vida de Moisés. Nós vemos aqui que Moisés ele foi nutrido pela mãe dele. E eu acredito que Joquebede, quando ela amamentava Moisés, quando ela o nutria ali com o alimento, com certeza ela olhava para ele e dizia assim: Filho, você foi achado por uma filha de Faraó. Vai ser ela que vai te criar. Mas filho, aqui nos primeiros anos eu vou te nutrir com a verdade, que é a palavra de Deus. Eu vou te nutrir com aquilo que o Senhor entregou para mim, para quando chegar na sua vida adulta, você não se perca do caminho. Hoje eu quero falar não só sobre comida, não só sobre a comida que nós comemos, a comida física, mas eu quero falar sobre a comida espiritual também. Nós vemos aqui que Joquebede, ela foi escolhida por Deus para ser mãe de Moisés. E ela foi direcionada por Deus para ela guardar Moisés durante o tempo necessário e exato para que depois ela pudesse colocar ele no rio. Nós hoje como pais, nós hoje como família, nós temos sido direcionados por Deus. Deus tem nos dado estratégias, caminhos, mas muitas vezes nós não temos ouvido a voz de Deus, ou melhor, nós temos ouvido, mas nós não temos obedecido e nós não temos dado a nutrição que Deus tem nos direcionado para nós darmos para nossa família, para nossos filhos. E nós temos nutrido, nós temos nos nutrido de mentiras, nós temos nos nutrido de tantas coisas que não é a palavra de Deus. Nos últimos tempos, na era da internet, da tecnologia, eu lembro que quando eu era mais novinha, eu ouvia muito falar que no futuro nós teremos internet limitada, nós cada um teremos acesso a telefones, a computador, algo que para nós, com a condição de financeira tão baixa, era algo tão sonhado, era algo que eu pensei assim: nossa, imagina eu um dia poder ter o meu computador, a minha internet, o meu telefone com a internet, eu poder ter acesso, poder pesquisar onde eu estiver, e isso para nós era algo inimaginável, algo maravilhoso. Mas quando nós chegamos nessa geração hoje da tecnologia, a geração do livre acesso, a geração do acesso fácil, nós vemos os obstáculos e as dificuldades que isso também traz. E assim como Moisés, ele foi criado, ele foi adotado para a filha de Faraó, e ele foi criado no Egito, mas ele foi nutrido pela sua mãe, por Joquebede. Quando Moisés
chegou na sua fase adulta, ele não se perdeu do caminho. Ele continuou e ele foi libertador. Ele cumpriu aquilo que Deus o tinha chamado para fazer. Será que nós temos nos nutrido? Ou será que nós temos nutrido a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos da nutrição de verdade? Será que assim como Joquebede, no tempo que ela tinha ali com o filho dela, que foi pouco, assim que ele cresceu, ela teve que devolver ele para a filha de Faraó? Será que nós temos preparado os nossos filhos para o Egito? Será que nós temos preparado os nossos filhos para viver no meio de Faraó, em meio de pessoas pagãs? Nós temos visto que o acesso hoje à internet tem destruído os nossos filhos. E eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque é algo que realmente causa muita revolta às vezes nas pessoas. As pessoas não gostam de ouvir nós falarmos sobre isso. Mas já a semana passada o Senhor tem me despertado, e não só para eu falar sobre isso. O Senhor tem me despertado aqui dentro da minha casa. Confesso para vocês que eu sempre fui alguém, sempre fui uma mãe que sempre tive muito cuidado com o que a Maria visse. A minha filha, você já sabe, com o que ela visse, com os conteúdos que ela se alimentava, porque vocês podem achar que não é só o alimento que nós pomos na mesa. O telefone, a internet, isso também é alimento. Os nossos filhos têm se nutrido de coisas que não edificam. Os nossos filhos, eles têm se nutrido de coisas que não vai alimentá-los. Pelo contrário, irão desviá-los de tudo aquilo que nós temos ensinado. Às vezes nós pensamos que nós levamos os nossos filhos na igreja uma vez na semana e que isso fará com que eles não se desviem do caminho no futuro. Não, isso não é nutrição. Imagine você se todos os dias você der fast food, snacks, batata frita para os seus filhos e um dia da semana você decidir que eles irão comer uma comida saudável. Vocês acham que isso será uma nutrição saudável? Vocês acham que no futuro eles não terão problemas gravíssimos de saúde? Assim também é na palavra de Deus. Não adianta nós nutrirmos os nossos filhos todos os dias de TikTok, de vídeos que não vai edificar a vida deles, de vídeos que não irão alimentar a vida deles, a comunhão deles e o relacionamento deles com Deus, e nós acharmos que durante um dia na semana os nossos filhos irão no culto, irão na igreja, e lá uma professora ou pastor ainda terá a obrigação de alimentá-los com comida de verdade, e que aquilo no futuro será responsável para eles não se desviarem dos caminhos do Senhor. Como eu já disse para vocês, eu sei que este é um tema que nós muitas vezes não gostamos de ouvir como pais. Eu sou mãe hoje, e o Senhor disse assim para mim: Kézia, eu sei que você tem procurado escolher as melhores comidas, você tem procurado nutrir, mas Kézia, ainda tem muita coisa para tirar, tem muita batata frita. Kézia, tem muitas coisas que não me agradam, tem muitas coisas que não é para você nutrir a Maria com isso. Eu lembro que quando a Maria era bem pequenininha, eu sempre introduzia a sopa, né? Em Portugal nós começamos já com a nutrição com a sopa, é a maneira deles conhecerem os legumes, deles começarem a sentir o sabor. E eu lembro que muita gente dizia, porque inicialmente a Maria fazia cara feia, ela não queria. Eu lembro que as pessoas diziam assim: tadinha, ela não gosta, ela não quer. E eu dizia assim: não, ela não conhece, ela não sabe ainda o que ela quer e o que ela não quer. Ela vai ser nutrida com aquilo que eu e o pai dela escolhemos que ela iria comer. E eu lembro que ela comia, ela fazia cara feia, tinha um dia que ela não queria, principalmente quando nós introduzíamos um alimento novo. Mas hoje eu olho pra Maria, ela se alimentando, ela comendo, é uma criança que come de tudo. Realmente no início foi difícil introduzir os legumes, as coisas, principalmente os verdes, né, as folhas, ela não gostava. Mas hoje ela come de tudo, tudo que nós pomos na mesa ela come. E realmente o início, a caminhada, não é fácil. Hoje, quando nossos filhos eles veem um desenho, é algo que chama mais atenção. Quando nós tentamos passar um tempo lendo a palavra de Deus, eles não querem, eles não se interessam, não é algo que chama atenção. No início será um caminho difícil, não será fácil. Mas se nós nutrimos os nossos filhos da verdade, se nós demos a alimentação certa para eles, assim como Joquebede fez com Moisés, assim como Deus deu a oportunidade para Joquebede nutrir. Às vezes nós passamos por esse texto e nós pensamos assim: por que Deus colocou Joquebede para amamentar Moisés? Qual era a importância disso? Mas Deus sabia a importância que isso teria na vida de Moisés no futuro. A importância que tinha para Moisés ele ser amamentado pela sua mãe, que lhe direcionaria para um caminho certo, para que no futuro ele não se desviasse dos caminhos do Senhor. A Bíblia é clara quando diz: ensina o teu filho no caminho. Não adianta nós passarmos e nós terceirizarmos esse ensinar para outras pessoas. Não adianta nós entregarmos isso para os nossos pastores, nós queremos entregar isso para os professores infantis. Sim, eles fazem um trabalho lindo, é essencial, nós temos sim que ter autoridades na nossa vida. Mas não adianta você pensar que essa nutrição virá só ali um dia na semana, se nós não nutrirmos os nossos filhos
todos os dias em casa. E eu não falo só dos nossos filhos, é algo que Deus tem falado muito no meu coração, sobre a minha filha, sobre as crianças, sobre o mundo que está sendo construído para que eles se percam, como a tecnologia, como a internet, como tudo tem os direcionado para eles se perderem do caminho. E se nós não interferirmos a tempo, nós iremos perder os nossos filhos. Eles podem não morrer fisicamente, mas eles, quando chegarem lá no futuro, eles irão morrer espiritualmente, porque eles não foram nutridos corretamente no tempo. E eu também queria falar para nós, adultos, como é que nós vamos nutrir os nossos filhos de algo bom? Como é que nós vamos nutrir os nossos filhos? Como nós vamos nutrir a nossa família de comida de verdade, se nós não comermos comida de verdade? Como nós vamos ter forças para alimentar outros, se nós não temos nos alimentado bem? Hoje a palavra do Senhor nos diz aqui, através da história de Joquebede, nós podemos aprender que o pouco tempo que ela teve com Moisés, ela o amamentou, ela o nutriu de comida de verdade. Ela amamentou, ela não deu fast food, ela não deu comida rápida, ela não deu comida fácil. Ela teve Moisés nos seus braços pela o pouco tempo que ela tinha, para ela entregar aquilo que ela tinha de melhor, que era o leite materno, que era aquilo que iria alimentar Moisés naquele tempo. Como nós podemos ver que Joquebede, ela fez o trabalho bem feito? Será que nós temos comido comida de verdade? Será que nós temos entendido que nós somos o que nós comemos? Os seus filhos serão saudáveis e serão bem nutridos se hoje nós fizermos a nutrição, nós darmos a alimentação correta, a comida de verdade. Nós temos que ser intencionais na comida que nós temos comido. Nós temos que ser intencionais na nutrição que nós temos dado. O Senhor tem falado muito comigo, não só sobre a comida espiritual, mas também a comida que nós colocamos na nossa mesa, sobre o que nós nos alimentamos, sobre o que os nossos olhos veem. Isso é comida, isso é alimento. Alimento às vezes não é para o nosso físico, mas é alimento para a nossa alma. Nós temos que olhar e nós temos que dizer assim: essa comida não serve. Chega de fast food, chega de comidas, de filmes, de vídeos, de redes sociais, de coisas que não nos alimentam, algo que não irá nos nutrir. Pode muito bem trazer um prazer temporário, momentâneo, algo que até nos faça sorrir, mas se isso não alimentar o nosso espírito, essa não é a comida que Deus tem para você. Que essa palavra de hoje, ela venha falar fortemente no seu coração. E que assim como Deus tem falado comigo nos últimos dias, assim como Deus tem me dito assim: Kézia, essa não é a comida que eu quero que você se alimente. Kézia, essa não é a mesa que eu quero que você sente. Essa não é a comida que eu quero que você sirva para sua filha. Essa não é a comida que eu quero que você sirva para o seu esposo. Kézia, eu quero que você dê comida de verdade. Não só para o nosso físico, mas também para o nosso espírito. Muitas vezes nós nos preocupamos até com o nosso físico e nós cuidamos com o que nós nos alimentamos, mas nós não nos preocupamos com o que nós alimentamos a nossa alma e o nosso espírito. E não é isso que Deus tem para nós. Nós podemos ver outros homens e mulheres de Deus. Nós podemos ver que Adão, ele pecou porque ele comeu do fruto proibido. Nós podemos ver que Isaú, ele perdeu o direito à primogenitura porque ele se vendeu por um prato de comida. Nós podemos ver que o diabo tentou Jesus, ele queria oferecer o pão para Jesus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, da palavra viva, da comida de verdade. Fique atento à comida que você tem se alimentado. Fique atento àquilo que você tem alimentado a sua alma e o seu espírito. E que Deus possa te incomodar a partir de hoje. E que Ele possa dizer assim para você: não é essa comida que eu quero que você coma. Não é essa mesa que eu quero que você sente. Não é essa comida que eu quero que você alimente a sua alma e o seu espírito. Eu tenho comida de verdade para você. Eu tenho algo melhor para você. Se alimente da minha palavra e da minha comida, que é isso que Ele tem para mim e para você, comida de verdade. E que você possa se despertar para tudo isso que nós temos vivido, que nós venhamos entender que sim, Jesus está voltando, que é o fim dos tempos e que nós não podemos nos acovardar, que nós não podemos achar que nossa comida vai ser fast food e coisas fáceis, e que nós temos que entender que nós já estamos vivendo tempos difíceis e que virá dias mais difíceis, e que se nós não estarmos nutridos de comida de verdade, nós não iremos aguentar, nossos filhos não irão aguentar e nossa família não irá permanecer de pé. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra fale nos vossos corações e que Deus desperte vocês
para tudo isso que nós estamos vivendo e para o que ainda vamos viver. Se esse vídeo falou no seu coração, se foi um alerta para você, assim como Deus tem me alertado todos os dias, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Quanto mais vocês enviam, quanto mais pessoas veem, quando vocês comentam, quando vocês colocam like aqui, o YouTube entende que é um conteúdo importante e ele irá entregar para o máximo de pessoas possíveis. E se vocês também não subscreveram no canal, se vocês têm gostado do vídeo, se as palavras têm falado aos vossos corações, subscrevam também aqui no canal. E que Deus abençoe vocês. Beijinho grande e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!